Você já foi injustiçado alguma vez em sua vida? O que eu vou te contar hoje não é sobre apenas uma injustiça, nem só sobre um milagre. É sobre como Deus trabalha nos bastidores quando a gente não tem mais voz, mais força, nem argumentos. É sobre uma oração que atravessou grades, processos, paredes e chegou onde nenhuma autoridade humana poderia alcançar. Por isso, antes de seguir, respira fundo e escuta com o coração, porque o que você está prestes a ouvir pode tocar você muito mais do que você imagina. Essa é a história de como uma menina de 6 anos de idade, com uma fé inabalável, tocou o céu quando tudo estava perdido. Seja muito bem-vindo ao canal Onde o Milagre Começa. É muito bom ter você aqui com a gente, mas antes de começar a história de hoje, já convido você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar outras histórias. Venha, participe com a gente dessa corrente de esperança para muitas pessoas. Tem tanta coisa ruim na internet, por que você hoje não valoriza testemunhos, orações, vidas transformadas aqui no YouTube? Faça isso se inscrevendo no canal Onde o Milagre Começa, porque toda oração sincera é o início de um milagre. Vamos à história de hoje. Meu nome é Rafael, e por muitos anos fui apenas mais um rosto entre milhares, tentando sobreviver com dignidade numa cidade que engole os distraídos e esquece os justos. Nunca fui de falar muito sobre esse episódio, mas algo em mim impede para que eu conte, então eu tô por aqui para poder contar um pouco mais da minha história. Porque por mais que o tempo passe, há dores que não desaparecem. Elas se transformam em propósito. E talvez ao compartilhar essa história, ela encontre alguém que precise ouvir. Na época eu era estoquista em uma transportadora de peças de caminhão. Nada muito glorioso, mas era um trabalho fixo e isso significava o mundo para mim. Trabalhava de segunda a sábado, acordava às 4h20 da manhã, pegava o trem das 5h05. Bem, nos domingos fazia extra ajudando num lava-rápido improvisado. Minha rotina era assim, brutal. Mas em casa eu tinha motivo doce para continuar. Eu tinha uma filha, pequenininha, Alice. Ela tinha 6 anos. Olhos curiosos e um jeitinho de chamar de meu rei quando queria algo. Alice tinha aquele tipo de fé ainda bem genuína, sabe? Não contaminada pelo mundo. Toda noite antes de dormir ela ajoelhava e dizia: Deus, cuida do meu papai, eu sei que ele trabalha muito. Mesmo que ele não peça isso, cuide dele para mim. Aquela oração me deixava emocionado. Minha esposa, Joana, era enfermeira técnica e vivia numa batalha silenciosa contra os plantões e o cansaço. Era ela quem sempre dizia: não menospreze a fé de uma criança, Rafa. Deus ouve o que a gente não vê. Eu sorria com carinho, mas no fundo não acreditava muito, sabe? Eu era do tipo de pessoa racional demais para acreditar em milagres. Até que em uma sexta-feira comum, virou o meu maior pesadelo. Era o começo de novembro, o calor grudava na pele. Tinha saído mais cedo do trabalho para resolver uma pendência no banco. E por coincidência ou não, parei numa padaria próxima ao centro. Estava tomando um café no balcão quando um barulho de confusão do lado de fora interrompeu tudo. Vidros estilhaçados, gritos, correria. A funcionária se jogou no chão. Eu me agachei e quando tudo pareceu mais calmo, ouvi sirenes e alguém gritando: É ele, de camisa vinho, é ele! Olhei para mim mesmo, confuso, e em segundos fui cercado por 2 policiais armados, me arrastando para fora sem nenhuma explicação. Do lado de fora, a cena era caótica. Uma viatura parada de qualquer jeito, curiosos cercando a área e eu sendo empurrado com força para dentro de um carro de polícia sem saber o certo motivo. Você está preso em flagrante por tentativa de latrocínio, disseram. Eu? Latrocínio? Eu mal tinha saído da padaria. Meu coração martelava como se quisesse fugir do peito e minha cabeça parecia girar. Tentei explicar, mas não adiantava, nenhuma pessoa escutava. Só algemas frias e olhares que me julgavam culpado. Na delegacia, as horas se arrastaram como séculos.
Sentado numa cadeira de ferro, eu olhava para uma parede mofada e tentava entender em que momento minha vida tinha desmoronado. Um agente policial veio com uma pasta em mãos. Temos testemunhas que confirmaram sua presença correndo próximo ao local. Um homem foi atingido no beco ao lado e não resistiu. E você bate com a descrição. Camisa vinho, pele morena, barba escura. Eu disse que era coincidência, que estava na padaria, que podia provar, mas não adiantava. Tinham pressa e eu era o conveniente. Me colocaram numa cela pequena com 3 outros homens, todos em silêncio, cada um imerso em sua própria dor. Não havia janela, só um pequeno vão com grades que deixava passar um fio de luz amarela. O chão era frio como aço e a sensação era de abandono. Ninguém me escutava, ninguém me via. Eu não tinha advogado, não tinha como me defender. Minha única ligação foi para a Joana, que atendeu ofegante perguntando por que eu não tinha buscado a Alice na escola. Quando contei o que aconteceu, ela chorou, mas prometeu. Eu vou lutar, Rafa. E a Alice já começou a orar. 3 dias se passaram. 3 dias sem banho quente, sem contato com ninguém. Na manhã do 4º dia, o carcereiro me entregou um papel dobrado com desenhos feitos a lápis de cor. Era um sol sorrindo e uma frase escrita com caligrafia infantil. Papai, Deus vai te tirar daí, eu falei com ele ontem. Meu coração se partiu e remendou no mesmo instante. O cheiro de papel novo misturado com o perfume doce da mochila da Alice me quebrou. Ali naquela cela úmida, eu me permiti chorar. Se você está aqui agora, talvez até seja porque essa história mexeu contigo. Então deixa eu te pedir pelo menos uma coisa. Se inscreva aqui no nosso canal, mas não por obrigação, e sim porque histórias assim merecem espaço. E se você já viveu ou presenciou um momento onde a fé fez o impossível, comenta aqui embaixo. Eu já vi Deus agir. Vamos transformar esse vídeo em um lugar de esperança. Eu conto com você. Se inscreva agora no nosso canal, onde o milagre começa, porque toda oração sincera é um início de milagre. Bem, naquela noite eu não dormi. Fiquei deitado com a carta da Alice apertada no peito, como se fosse um escudo invisível contra o desespero. Enquanto os outros presos resmungavam e ficavam murmurando suas mágoas, eu estava em silêncio absoluto, escutando cada batida do meu próprio coração. Pela primeira vez, comecei a pensar que talvez Joana estivesse certa. Talvez a fé de uma criança pudesse mesmo chegar a lugares que a razão não alcança. Na madrugada seguinte aconteceu algo que até hoje me arrepia. Eu estava sentado no canto, encostado na parede fria, quando senti o ar da cela mudar. Não estou falando de temperatura, era como se o ambiente tivesse ficado mais tenso, mais cheio de algo que eu não sabia nomear. E aquele silêncio sufocante, algo dentro de mim se moveu. Uma paz profunda que me tomou de forma inesperada. E uma frase surgiu na minha mente com clareza cristalina, como se tivesse sido soprada por dentro. A justiça do céu é mais alta do que as dos homens. Eu não sei explicar, mas não era voz comum, não era imaginação. Era como se uma verdade tivesse sido tatuada na minha alma naquele instante. Meus olhos se encheram de água, mas eu não chorei de medo, eu chorei de alívio. Pela primeira vez desde que fui preso, algo dentro de mim me dizia, vai passar. Na manhã seguinte fui chamado à sala do delegado. Quando entrei, notei algo diferente. Menos tensão, o delegado tinha uma expressão mais contida. Do lado dele estava um homem com pastas e um tablet na mão. Era o advogado que Joana havia conseguido. Rafael, conseguimos um vídeo novo de uma câmera de um restaurante que estava fora do raio da investigação inicial, disse ele. O vídeo mostrava com nitidez o verdadeiro agressor. Alto, pele clara, tatuagens visíveis no braço, camisa preta, nada parecido contigo. Mas o que mudou tudo foi um detalhe. Uma senhora que assistia a cena pela janela do 2º andar de um prédio vizinho decidiu ir à delegacia no dia anterior.
Ela disse: eu tenho quase 70 anos, mas eu sei muito bem o que vi. Aquele homem não é o mesmo que saiu correndo com a faca na mão, tá? Foi como se o céu começasse a se abrir lentamente. Meu advogado exigiu uma revisão imediata do flagrante, anexou o vídeo e o novo depoimento ao processo e solicitou audiência urgente. O delegado ainda resistia, mas a pressão estava clara. Tinham errado e errado feio. Na tarde daquele mesmo dia, eu fui retirado da cela para uma conversa formal com o promotor do caso. A sala era pequena, o ar-condicionado fazia barulho demais e o homem à minha frente parecia cansado. Olhou para mim com um misto de vergonha e pressa e disse algo como: estamos reavaliando, Sr. Rafael, novas evidências surgiram e estamos analisando cuidadosamente. Mas eu sabia que aquela fala cuidadosa era só uma tentativa de evitar um processo maior por abuso. Fui levado de volta para a cela, mas algo já havia mudado. Até o silêncio parecia menos opressor. Era como se uma nuvem pesada tivesse sido movida alguns metros para o lado. Eu sabia que a minha libertação era questão de tempo, mas não sabia quando. E ainda doía saber que, mesmo com tudo o que estavam vendo, o sistema demorava a corrigir os erros. No quinto dia, o advogado voltou com o que ele chamou de bênção processual. O juiz responsável pelo caso aceitou o pedido de soltura imediata por ausência de provas consistentes e pela existência de evidências excludentes. Eu seria solto. Ouvindo isso, meus olhos se encheram de lágrimas, mas não de alívio apenas. Era gratidão. Era algo além. Era como se eu já tivesse sido solto internamente dias antes, lá no canto daquela cela, quando aquela paz me visitou. Quando eu saí do prédio da delegacia, o sol estava ardente. Mas nada, absolutamente nada me prepararia para o que eu vi a poucos metros dali. Alice com um cartaz feito em um papelão escrito com letras tremidas: meu pai é inocente. Deus ouviu. E um desenho dela mesma segurando a minha mão, ao lado dela, Joana com os olhos vermelhos, mas um sorriso aberto. Elas correram até mim como se o mundo tivesse parado. Alice me abraçou tão forte e minhas pernas vacilaram. Ela puxou do bolso um pacotinho de balas e disse: eu trouxe as de morango, papai, que são as que você mais gosta. Deus disse hoje que você iria voltar. Aquelas palavras me desmontaram. Abracei minha família e deixei que aquele momento me curasse. Ali, no meio da rua, rodeado por carros, buzinas e gente apressada, eu fui restaurado. Não por leis, não por advogados, mas por uma oração de uma criança. E isso ninguém jamais vai tirar de mim. Os dias que se seguiram à minha liberdade foram silenciosos. Um tipo de silêncio bom que não vem do medo, mas da paz. Eu evitava falar sobre o que aconteceu com os meus vizinhos, colegas ou familiares distantes. Não por vergonha, mas porque há experiências que não cabem em explicações. Só quem passa entende. Só quem é tocado entende. E eu fui tocado por algo que vai além da lógica, vai além da justiça humana. Alice voltou à rotina como se nada tivesse acontecido. Crianças são assim, né? Adaptáveis, leves, puras. Mas toda noite ela ainda ajoelhava ao lado da cama e dizia: obrigado, Deus, por ter escutado a minha oração. Agora continue cuidando do papai para que ele nunca fique triste novamente. Eu observava aquilo escondido do corredor, tentando conter o choro, porque no fim das contas, ela não me salvou só do erro de um sistema. Ela me salvou de mim mesmo. Do homem endurecido, cético, frio. Hoje eu creio. E não porque alguém me convenceu, mas porque eu fui invadido por algo maior, pela certeza de que quando tudo parece perdido, ainda existe uma saída. E ela às vezes vem pelas mãos pequeninas de uma criança que se recusa a parar de orar. Bem, talvez você esteja assistindo esse vídeo agora e se identificado com ele. Talvez tenha vivido algo parecido, talvez esteja vivendo agora. Então deixa eu te dizer uma coisa, eu sei como é. Eu sei o gosto do medo, da solidão, da sensação de injustiça, mas eu também sei que existe uma força silenciosa que age onde ninguém enxerga. Uma força que, quando invocada com sinceridade, move céus e corações.
Por isso, se essa história falou com você, fica aqui com a gente e se inscreva nesse canal, o canal onde o milagre começa. Porque alguém que te mandou essa mensagem sabe que isso é verdade e que você precisa ouvir histórias assim. Nos comentários, me conta aqui, você já viveu um livramento? Já viu a oração de alguém fazer o impossível acontecer? Compartilhe com a comunidade. Vamos fazer desse espaço um lugar de troca de esperança e de paz. Se você está vivendo algo parecido, uma injustiça, uma dor, uma solidão ou silêncio, eu quero te dizer com todo o carinho do mundo: espera no Senhor. Não porque vai ser fácil, mas porque com Ele você não espera em vão. A oração de Alice me ensinou que Deus escuta até as palavras que a gente nem sabe dizer. Então, mesmo sem forças, separe um tempo agora e ore comigo. Senhor, obrigado por cada livramento oculto, por cada lágrima enxugada do silêncio. Eu oro agora por quem assiste esse vídeo, por quem se sente injustiçado ou esquecido. Que a tua justiça venha sobre essa vida como veio sobre a de tantas pessoas que ficaram injustiçadas. Que a esperança renasça e a fé seja restaurada. E que a certeza do teu cuidado nunca nos abandone. Em nome de Jesus. Amém. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa a gente saber, vai. Se inscreve aqui no canal, mas faz isso não só por mim. Faz porque por aqui cada vídeo é uma ponte entre a dor e a esperança. Compartilhe esse vídeo com quem precisa lembrar que o céu nunca se fecha para quem ora de verdade. E me conta aqui nos comentários qual foi a oração mais poderosa que você já viu dar frutos. Vamos fazer essa comunidade crescer com histórias que inspiram. Que Deus te abençoe e até a próxima história.